amores! Tudo bem com vocês? Vamos terminar o projeto Goodreads. Jesus! Eu quero muito terminar logo esse projeto para eu começar. Porque na minha cabeça, por conta da minha meta de ler os meus livros físicos, e como nenhum desses livros eu tenho físico, então na minha cabeça a minha leitura do ano não começou ainda, entendeu? Apesar de eu já ter lido um livro, foi tipo eu vou ler ao todo esse mês, no mínimo 11 livros, mas só um na minha cabeça tá contando, né? Então eu quero muito terminar e aí começar com as leituras do ano. Enfim, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever, dar like, comente aqui se você leu algum desses livros do que foi indicado ao prêmio Goodreads. Se você vota no prêmio Goodreads, me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E não se esqueça de usar meus links da Amazon, que é uma forma de você ajudar a manter o canal sem pagar nada por isso. Bom, esse vídeo nós vamos ler All the Colors of the Dark, que eu não sei absolutamente nada a respeito. Eu fiquei com a impressão de que não era exatamente um tipo super mistério. Eu não li com muitos detalhes a sinopse, mas não sei. Achei ele meio peixe fora d'água. Vamos ver. Aí depois nós vamos ler dois. Não um, mas dois. Frida McFadden. Olha. Estou animada? Não. Certamente não estou. A gente vai ler The Boyfriend, que é o namorado, e The Teacher, que eu achava que era o professor, mas é a professora. Eles traduziram como a professora. Porque, né, teacher é gênero neutro. E aí depois leremos O Campeão. O Guaxinim do Futuro me lembrou que eu esqueci de um dos livros, que é A Primeira Mentira, que é o que ficou em segundo lugar na categoria de mistério. E eu simplesmente esqueci na hora que eu gravei a abertura. E aí depois leremos O Campeão, que eu estou bem animada, que é God of the Woods. E vamos ver o que vem por aí, né? Não vou me estender muito, porque no final eu quero fazer um recap de tudo, de todos os livros que lemos, que eu li na semana passada. Não se esqueçam que temos muitos anúncios. Muitos anúncios. Semana que vem, quarta-feira da semana que vem, temos o quê? A primeira live do Damas de Mistério, o meu clube que eu tenho com a Juliana. E o primeiro livro que nós vamos ler é O Cão dos Baskerville. Então, quando você estiver vendo esse vídeo domingo, essa semana vai, quarta-feira, ter a live e dá tempo de você ler O Cão dos Baskerville para você acompanhar a live com a gente, ou então ver depois também, porque vai estar disponível aqui no meu canal. E também vá lá no canal da Juliana, se inscreva, comente e vejam o vídeo dela também comentando os livros do desafio Goodreads, do Goodreads Awards. Eu estou super curiosa para ver o que ela vai achar. Ela é uma mulher misteriosa. Eu sempre falo o que eu tô pensando e tal, não sei o que. Ela solta pouquíssimos comentários. Sofro muito nessa questão. Ela, ó, discretíssima. Calada vence. Enfim, vamos às leituras. Voltei. Se vocês estão ouvindo, eu vou tentar tirar na edição, mas se vocês estão ouvindo o barulho do ventilador, é porque tá 270 graus aqui em São Paulo. E não existe a menor possibilidade de gravar sem ventilador. Como abordar isso? All the Colors of the Dark vai ser meu primeiro DNF. Minha primeira desistência de leitura em muito tempo. Eu acho que eu não desisti de livro nenhum ano passado. Assim, eu não sei nem o que explicar, o que falar quando alguém, tipo, nesse projeto que é pra ler e tal, eu
Eu tentei. Eu cheguei, acho que a uns 45%. Mas, gente, assim... A história começa... É aquela coisa bem sul. Se passa no sul ali dos Estados Unidos. Aquela coisa bem sofrida e tal. Se eu não me engano, se passa ali nos anos 50, né? E aí a gente tem um menino que ele é alvo de bullying, ele tinha algum problema. Ah, eu não vou lembrar agora. Já faz uns dias, infelizmente. Tipo, ele salva, tipo, tá acontecendo crimes na região contra meninas novinhas, tipo, criança. E aí ele encontra, ele usa tapa-olho, ele usa um olho tampado. Enfim, e aí ele encontra uma menina sendo atacada, a filha de um poderoso na cidade. E aí ele só consegue, tipo, ele meio que lida ali com a situação. E aí ele ataca quem tava atacando ela e salva a vida da menina. Nisso ele que é sequestrado. Ele vai pra um lugar misterioso. Que aí ele não consegue ver quem é que tá falando com ele, mas tem uma menina falando com ele. Eu só sei que basicamente eu li 45% do livro e só isso que aconteceu. Tipo, eu não aguentei. Eu pedi arrego. Eu falei, não vou terminar essa birosca aqui, tipo... E é engraçado porque depois eu fui ler o resumo, né, pra saber como é que acaba, porque eu sabia que eu não ia ler. Mas eu não vou contar aqui porque não é justo, não é uma review genuína, não vou, né, enfim. E aí depois acontece tanta coisa que aí eu fiquei pensando, não é possível que aos 45% só tinha acontecido isso. E aí depois, sei lá, na metade final, que tudo isso que acontece vai ser bem desenvolvido. E aí eu falei assim, não, show. E assim, não era exatamente um mistério. E pelo que o desenrolar da história, o desfecho da história que tem em resumo e tal, não é um mistério. Não é um mistério, tipo, ok, tem um elemento de mistério ali, do tipo, quem é que era o sequestrador e tal, mas assim, perto de tudo que acontece em termos de tragédia, de relacionamentos, gravidez e não sei o quê, claramente não é um livro de mistério. É um livro que é tipo lit fic, né, que seria tipo romance, aquele romance, o nosso, que é tipo literatura contemporânea, que não é de gênero, sabe? Então, assim, eu não sei onde tava com a cabeça de colocar aquele livro ali. E aí eu fiquei com a percepção, assim, de que todo mundo, todas as reviews que eu li, assim, de tipo, não, porque foi uma jornada, porque não sei o quê, de tipo, foi um sacrifício ler esse livro. Então, eu tenho que ter alguma recompensa, entendeu? E aí eu vou falar que ele é maravilhoso. É a única explicação que eu tenho para o que aconteceu para esse livro, porque da posição que ele tá, porque ai, sério, tipo ridículo. Mas enfim, o que já tava ruim pode muito piorar. Vamos falar sobre o próximo. Ah, meu Deus do céu. Quando eu e a Juliana estávamos nos preparando e decidindo como fazer esse projeto, a gente falou, puta que pariu, vamos ter que ler 2 Frida McFadden, né? E qualquer fã do bom mistério sabe que o sofrimento que isso pode ser. E assim, eu tenho um vídeo que eu faço review da Empregada, do livro Empregada. Eu achei uma farofa show, assim, uma farofa bem legal. Mas, desde então, ela, tipo, dominou o gênero de mistério. E aí, tipo, tá fazendo muito sucesso. E aí, o que acontece? A gente sabe que quando tem um sucesso
alguma coisa assim, acaba que um monte de gente quer copiar, as editoras começam a pressionar os autores pra copiar, e aí é uma tragédia generalizada, né? E o que são para livros que deveriam ser considerados, tipo, leituras rápidas, fúteis, farofada mesmo, aí acaba virando a norma no gênero, e aí a gente se ferra, porque os livros, a qualidade dos livros todas, afeta todos, e aí cai, aí a gente fica aqui passando nervoso com livro ruim, né? Não só passando nervoso com livro ruim, como gastando dinheiro com livro ruim. Livro este que não está absolutamente nada barato, né? Enfim. E, meu Deus, esse livro. Eu custo a acreditar que este livro passou na mão de dezenas de pessoas e as pessoas falaram: não, lança sim, lança. Assim, bom, nós temos a Eve. Não, o livro começa, é uma narração despersonalizada que fala assim: nossa, dá muito trabalho enterrar um corpo. Tipo, exige muito esforço físico. E aí você fala, bom começo. Gostei. Tá, ok. Aí a gente vai pra narradora Eve, que é a professora. Ela é uma professora de matemática e ela é casada com o Nate. O Nate é um professor de inglês. Eles trabalham juntos numa escola. E só que ela tá assim entediadíssima no casamento deles. Ela tá todo dia, ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. E aí, tipo, o livro começa ela falando assim: não, porque aí agora ele vai fazer tal e tal coisa, daí ele vai me dar um beijo, e aí não sei o que, tipo, aquela coisa bem metódica, tipo, de que o casal tá numa rotina, assim, brutal, de tanto de convívio quanto de carinho, não sei o que, não sai daquilo. Aí eles fazem sexo uma vez por mês e tal, não sei o que. Enfim. Achei, tô assim, interessante. Tô contigo, tô gostando. E aí eles vão pra escola, primeiro dia de aula e tal, não sei o que, aquela coisa. E a Eve, uma válvula de escape que ela tem pra esse tédio é comprar sapato de grife. E aí, né, quem nunca? Na verdade, eu acho que eu nunca comprei sapato de grife. Mas, sapato, quando eu era advogada, quando eu trabalhava em escritório, eu praticava bastante a compra de sapato. Enfim, o Nate é aquele cara lindo, gostoso, musculoso e sensível, porque ele é professor de literatura, ele ama poemas, ele não sei o que. Todo mundo fica assim, ai, o Nate, ai, não sei o que. E ela lá, a professora de matemática, aquela coisa meio frígida, assim, sabe? De tipo, ela fala várias vezes, assim, que tipo, que o pessoal pensa assim, nossa, o que ele, esse lindo, maravilhoso, está fazendo casado com ela. Beleza. Aí a gente começa a narrativa da Ed, A-D-D-I-E. A Ed é uma aluna que tá desesperada porque ela vai ter que voltar a frequentar essa escola. E ela não quer de jeito nenhum, porque alguma coisa muito grave aconteceu no ano anterior. A gente não sabe, nesse ponto, a gente não sabe exatamente o que é. A única coisa que a gente sabe é que a Ed fala que é mentira, que entenderam tudo errado, que não aconteceu do jeito que estão falando que aconteceu. Conforme a gente vai descobrindo, o que teria acontecido é que acharam que ela tinha um trelelê com um professor. Não vou entrar em detalhes, é só que, tipo, isso precisa pra eu, né, beleza. Só que aí... E ela tá super excluída por tudo que aconteceu. Ela perdeu o melhor amigo dela, que agora tá namorando com uma menina que faz bullying com ela. Aquela situação horrível. Mas ela tem aula tanto com o Nate quanto com a Eve. Ela tem muita dificuldade com matemática e tá indo super mal na aula da Eve. Mas ela escreve, ela ama ler, não sei o quê.
e brilha na aula do Nate. E aí ela escreve um poema e ele fica, não, porque você escreve muito bem, não sei o quê. E aí convida ela para fazer parte da revista literária. E eles ficam super próximos, eles se desdobrando para fazer a Ivy não reprovar ela, não dar nota baixa, porque tem uma hora que ela é pega colando na prova e tal, e aí ele intervém com a Ivy e tal, e tudo isso. E você vai começar sentindo o que vai acontecer. E aí eu falando, meu Deus, não é possível. Não é possível que essa história vai para onde eu acho que vai. E vai. E vai. E vai de um jeito que eu, sinceramente, achei bem problemático. Porque assim, eu jamais vou vir aqui nesse canal e falar que um livro não deveria ter tal coisa, porque tal coisa é tabu. Em hipótese alguma, não é sobre isso. É só que, por exemplo, o gênero de dark romance, de diferença de idade e posição de hierarquia, como professor e aluna, sei lá, eles têm uns 20 e poucos anos de diferença entre eles. Isso é algo super popular em temas de dark romance, né? Só que você é extremamente... Eu não vou falar que nunca, porque sempre tem uma maluca. Mas é extremamente improvável que a gente vai ter uma menor de idade envolvida numa questão dessa. Então aqui nós estamos falando de grooming, que é o termo de quando um adulto se aproveita da vulnerabilidade e aí, tipo, educa o menor a fazer coisas que, né? E qual que é o problema? É o jeito que você aborda a questão. Como a gente tá do ponto de vista da menina, da Ed, que é quem tá sendo a vítima do grooming, a gente tá vendo uma menina apaixonada, a gente tá vendo ele ser romântico, a gente tá vendo tudo isso, entendeu? E desencadeia no assassinato da Ivy. E aí aqui é onde eu paro em dar detalhes do que acontece no livro, no plot, tá? Mas, e assim, isso não é spoiler porque tá dado ali, você percebe que é o que vai acontecer e é o principal do livro, né? E assim, por mais que o livro vá por um ponto que deixa claro que o Nate tá errado em se envolver com uma aluna e ele é o vilão ali da situação, eu não acho que ela abordou de um jeito que uma pessoa um pouco mais vulnerável, digamos, não vulnerável, mas um pouco mais ingênua, talvez, não encare aquilo ali como... Ai, eu odeio usar essa palavra, mas tipo, normalizado mesmo, sabe? Assim, porque, querendo ou não, quem tá batendo de frente, quem tá falando que ele tá errado, quem tá falando você precisa terminar esse relacionamento, você não pode namorar uma aluna, é uma personagem que passou o livro inteiro sendo colocado como ciumento e intransigente. Então, obviamente que livro nenhum tem a obrigação de ser moralizante, de ser o bem contra o mal e deixar muito claro que esse é o bem e esse é o mal. Mas isso não quer dizer que não há questões problemáticas no jeito que alguns assuntos são abordados. E aí você pode até pensar assim, não, mas a Frida, ela só tava querendo escrever um suspense e tal, mas no final, você... Como o desfecho acaba que se resolve, tá tudo certo. Mas, qual que é o problema? A última cena do livro. A última cena do livro invalida qualquer argumento que venha falar que essa mulher pensou
nas consequências do que ela tava colocando ali naquele livro. Porque assim, eu não vou falar, eu não posso falar, porque é um spoiler absoluto, é tipo, é o grande tchan tchan do final do livro. Mas assim, além de, primeiro, ser completamente sem pé nem cabeça, é uma ofensa ao leitor achar que aquilo seria possível, que aquelas pessoas não perceberiam, não se cruzariam e tal. Assim, tanto que a Juliana pode atestar. Quando eu terminei, eu falei assim, não, ela tá falando do fulano? Eu sou burra. Eu terminei o livro e falei assim, não, eu entendi errado. Eu sou. E não, não era eu a burra desse cenário. Às vezes acontece, não vou negar. Mas nesse caso não era. Além de todo esse problema de não fazer o menor sentido em termos lógicos, invalida qualquer mensagem de tipo, ela tá querendo expor que é um problema e tá. Não, acaba com tudo. Então, assim, eu sinceramente odiei, eu achei absurdo um livro desses ter chegado dessa forma, com esse final, no, assim, 50 tons de errado, sabe? Tipo, odiei e fora Frida McFadden. E o pior é que, assim, o próximo livro que eu vou ler é dela também. Então, assim, azar o meu, entendeu? Quem mandou eu confiar em Dona Juliana e falar, vamos ler os mistérios do Goodreads? Longe de mim culpar uma também vítima, porque ela também teve que ler esse livro, mas estou culpando, entendeu? É isso. Volto em breve. Voltei. Dias depois. Ai. Isso é um pouco constrangedor. Considerando que vocês acabaram de ver eu falando. Basicamente, eu não lembro se eu falei com essas palavras, mas basicamente falando que a Frida McFadden deveria ser proibida de escrever. Algo chato aconteceu e eu gostei do namorado. Ai, Jesus. Gente, tá um calor hoje. Mas um calor. Enfim. Ai, que constrangedor. Não, veja bem. Ela é uma escritora que faz muito sentido isso. Ela é muito inconsistente porque ela escreve 37 livros por ano. Tipo, juro. E é médica. E pelo que eu sei, ela trabalha ainda. Bom, não sei mais agora, porque agora ela tá. Mas até pouco tempo atrás ela continuava trabalhando como médica. Então, assim. Né? Mas vamos falar sobre o namorado. Temos a nossa protagonista Sydney, que, assim como qualquer mulher solteira, e assim, não faz muito tempo que eu não sou solteira, porém eu lembro muito bem como é que era. E a mulher solteira, o problema da mulher solteira no mapa da fome é um problema mundial, né? Vamos ser sinceros. Mas enfim, o livro começa, a Sydney tá num date pavoroso que ela marcou num aplicativo equivalente ao Tinder. Um cara que simplesmente mentiu sobre a aparência dele, mandou foto de outra pessoa. E o cara é um nojento. E, além de tudo, ele, tipo, faz ela falar com a mãe dele. Sabe essas coisas, tipo, date pesadelo? Enfim. Daí ele insiste em acompanhar ela pra casa, agarra ela e aí, né, tenta forçar ali uma situação. Um cara que tava passando intervém e defende ela, e aí dá um socão nele e tal, e beleza. E esse cara é maravilhoso, lindíssimo e tal, um príncipe encantado. E ela fica tipo, meu Deus, assim, uau. Só que ele meio que não dá bola pra ela. Tipo, falou, valeu, tá tudo bem? Show. É isso. E ela fica com esse cara na cabeça, assim, do tipo, nossa, isso é aquele homem, tal, não sei o quê, mas será que ele é casado? Será que ele é gay? Não sei o quê. E, enfim, daí ela está em outro date, quando, de repente, ela tem uma epistaxe.
E aí, aqui, fazer um parênteses, isso foi, tipo, super gatilho pra mim, mas eu sei que algumas experiências são individuais. Não que eu seja a única pessoa a ter tido epistaxe, óbvio que não. É uma hemorragia que acontece, pode acontecer com qualquer pessoa. Mas, bom, o que eu posso falar é por mim e foi extremamente gatilho. Porém, vai ser mais fácil explicar para as pessoas, pelo menos se acontecer de alguma pessoa já ter lido esse livro, eu poder falar, é o que acontece com a personagem. Só que assim, o que acontece com a personagem, porque a epistaxe é sangramento nasal. Só que um sangramento nasal ultra mega. O meu, pelo menos, foi ultra mega blaster grave, assim. Foi terrível. E eu tive 2 vezes em 15 dias. E tanto que, tipo, da segunda vez foi tão grave que eu tive que fazer transfusão, eu tive que fazer cirurgia, não sei o quê. E tudo isso ainda é muito traumático. Foi em 2022. E foi tudo muito traumático, assim, na época. E até hoje, com muitas coisas, com qualquer coisa de sangramento e tal, eu já fico, tipo... É complicado. Coincidentemente, eu conheci meu namorado, tipo, logo em seguida da epistaxe. Que foi o que aconteceu com a Sydney. E aí ela reencontra o cara, ele é médico e acode ela lá no restaurante. E aí eles começam a conversar e começam a ter um relacionamento ali e tal. Nesse meio tempo entre o date terrível e ela reencontrar o cara, teve um assassinato de uma pessoa ali próxima. E a Sydney tá em contato com o policial investigando esse assassinato, que é um ex-namorado dela. E aí o cara fala que a situação tá complicada, porque tem um serial killer atuando em Nova York, pra ela tomar cuidado, pra ela não tentar não sair por aí, tendo dates e tal, não sei o quê. Que a pessoa aparentemente só ataca mulheres e tal. Então tem isso acontecendo em paralelo ao que tá acontecendo com ela no relacionamento. Nesse livro a gente também tem uma segunda narrativa, uma segunda linha do tempo, que é a narrativa do namorado, só que a narrativa dele é quando ele era criança, quando ele era adolescente, na real. E quando ele era adolescente, uma menina do colégio dele desapareceu e depois encontraram o corpo dela e ele foi uma das últimas pessoas a falar com a menina, a ser visto falando com a menina. Eles tinham um trelelê lá e ele é muito apaixonado pela namoradinha dele, que é filha do delegado. E a narrativa dele é todo esse drama aí relacionado à morte dessa menina e o que pode ser e tal, né? Como que isso se relaciona com o presente, a narrativa presente, a linha do tempo presente. Além da Sydney e do namorado, a gente tem a amiga da Sydney, que era uma das 3 amigas, elas eram 3 amigas, uma das amigas e o zelador do prédio em que as amigas moram. E aí a história vai se desenvolvendo, né? Você meio que já dá pra presumir que ela começa a suspeitar do namorado dela. E só que ao mesmo tempo você fica assim, não, mas por que eu tô lendo esse livro? Não é possível que seja assim tão clichê. E aí você começa a buscar alternativas ao que... O que será que é? Como que liga tudo isso, assim, né? Ele que matou a menina lá no passado, e aí ele é um serial killer, e não sei o que, e tal, enfim. E do jeito que o personagem é construído, já desde o começo, você sabe que ele tem alguma coisa com sangue. Ele curte sangue. Não é ali uma coisa meio fetiche, meio tara, meio curiosidade. Ela não explica muito bem, mas assim, tudo leva a crer que o cara é o assassino. Só que ao mesmo tempo você fica, não é possível, porque, tipo, é o título do livro, vai ser assim, vai ser óbvio assim? Não vai ser óbvio assim, né? Enfim, eu só sei que Dona Frida McFadden me deu uma rasteira. Porque eu não adivinhei, em hipótese alguma, quem era o assassino. Como se conectava tudo. Eu realmente fui pega de surpresa. Então, assim, pra isso acontecer,
Não que eu seja, tipo, um grande, tipo, ai não, porque ela descobre tudo, porque ela manja muito, tá, não sei o quê. Não, é que assim, quando você lê muito thriller, muito livro de mistério, muitas coisas ficam manjadas e você vai. E mesmo porque os autores geralmente colocam, né? Dão pistas pra você não ficar, tipo, no fim de um livro da Agatha Christie. Que você fica, não, mas como assim? Né? Mas. Então você. É raro hoje em dia eu ficar 100% surpresa e não fazer ideia, errar 100% do que acontece no desfecho do livro. E aí, no fim, eu gostei, viu? Gostei bastante. Gostei bastante. Achei o ritmo bom. Não lembro, não me ocorre ter tido nada problemático. Diferentemente da professora, que, meu Deus. Não. Me diverti. Se for. Até hoje, de todos. Eu já li os dois primeiros da saga da empregada, a professora e agora o namorado. Dos quatro, esse é o melhor. Eu tava pensando, será que eu faço um vídeo lendo todos os livros da Frida? Fazer igual eu fiz com a Ruth Ware? Que inclusive eu preciso ver como é que tá os lançamentos dos livros dela, pra ver se já dá pra fazer a segunda parte. Seria, tipo, pra ver, porque, pô, se a mesma escritora, ó, eu gostei de 50% dos livros dela que eu já li. Uma média boa. Porém, os que eu não gostei, eu realmente não gostei. Tipo, a professora é terrível. Então, fica aí o dilema. O que vocês acham? Né? Enfim. Mas é isso, gostei. Gostei do namorado. Foi bem divertido e recomendo a leitura. Se for para ler um Frida McFadden, leiam O Namorado. E agora vamos para First Lie Wins. E vamos ver o que vem por aí. Depois ler O Campeão, né? Eu tô com um pouco de expectativa aí pro God of the Woods, porque, bom, pra desbancar a Frida de não ganhar, então deve ser bom, imagino, né? Tô aqui presumindo. Mas vamos ver. Mas tem aí o First Light. Eu nem sei do que se trata. Nenhum dos dois, na real. Eu sei do que se trata. Mas volto em breve. Voltamos, meus amores. Antes de falarmos sobre a primeira mentira, como vocês sabem, a Editora Pesadilha é parceira do canal. Foi a primeira editora a acreditar no meu trabalho. Então, assim, eu não consigo colocar em palavras o quanto feliz eu fico. E eles estão com um lançamento de financiamento coletivo chamado Vias Insólitas, que é uma coletânea de contos de literatura contemporânea, e todos eles são de temas de horror, gótico, suspense, mistério, aquilo que a gente ama. Inclusive, foi muito engraçado a coincidência, porque esses dias no Blue Sky teve uma discussão ridícula do pessoal falando que não tinha como escrever distopia ou gótico que se passasse no Brasil, e que, assim, é ridículo, entendeu? É que, obviamente, que o pessoal pensa no gótico só como uma estética visual, né? Mas é tão além disso, fora distopia, assim. Quanta coisa que a gente vive que a gente fica assim, meu Deus, isso é muito distopia. Enfim, e aí tive a honra, o privilégio de ler alguns contos da coletânea. E, gente, assim, eu li 4 contos. O Vinícius, que é o dono da Pesadilha, me mandou mais alguns, mas eu só li 4 por enquanto. Dos que eu li, tinha História de Fantasma, de um fantasma numa cidade do interior. Teve horror, tipo, pura e simplesmente horror. Uma coisa meio bem, não grotesca, mas assim, bem naquela coisa, assim, um conto bem de horror mesmo. E um que eu me escangalhei de rir, que foi escrito pelo
eu tenho quase certeza que ele é humorista de profissão. Porque eu conheço ele, além de ele ser relativamente famoso no Twitter e no Blue Sky, quem me contou dele porque admirava o trabalho dele foi um amigo meu chamado Martinho, que era humorista. Então, eu imagino que ele seja... Que é o Nigel Goodman, enfim. O Nigel Goodman. E ele escreveu Chamar a Casa Abandonada, o conto dele. E ai, gente... Primeiro, provando que, obviamente, é possível escrever conto de terror e gótico e distopia brasileiro, você escreveu um conto, uma história de fantasma que tem como pano de fundo o drama da especulação imobiliária e a dificuldade de você encontrar uma casa para alugar. Assim, simplesmente perfeito. E eu morri de rir. Fora todas as... ele conversando com a gente, a voz narrativa conversando com a gente. Enfim, perfeito, amei. Estou super curiosa para ler o resto da coletânea. Ler os outros contos que eu recebi acesso e ler a coletânea completa, que simplesmente incrível. Tenho certeza que vai estar incrível. E vocês têm até dia 24 de fevereiro para participar da campanha do Catarse. Já tá com 50% de apoios, então assim, é aquela coisa que, tipo, vai sair, então o importante é você não perder a oportunidade. E, inclusive, vários das possibilidades das coisas ali no Catarse, que você pode garantir os outros lançamentos passados da Editora Pesadilha, que eu, se eu fosse você, não deixaria passar, porque a curadoria deles realmente tá excelente. Todas as informações vão estar aqui no box de descrições, e aí sigam também a Editora Pesadilha, tanto no Blue Sky quanto no Instagram, para não perder nada. E é isso. São 4 horas da madrugada, e por que eu estou gravando esse vídeo uma hora dessas? Sendo que eu poderia estar dormindo, né? Primeiro, por causa do prazo. Mas, segundo, porque eu estou muito revoltada. Eu queria entender a lógica de quem vota no Goodreads Awards. Porque você tem que escolher entre 2 candidatos ruins e aí votar no menos pior, eu entendo. Acho que qualquer pessoa que mora em país que tem eleições sabe o que é viver esse dilema. Agora, tendo 20 opções, eu me recuso a acreditar que essa era a segunda melhor. Porque assim, como assim? E o mais fascinante, eu terminei de ler, e aí, porque eu nunca leio review antes de ler livro, né? Não gosto de ser influenciado, e também pra não criar expectativa, né? Eu já crio expectativa e caraminhola na minha cabeça o suficiente, então eu não preciso disso, né? E aí depois eu fui ver, aí a galera assim, não, porque esse thriller eletrizante e não sei o que, e eu tipo, bitch, a gente leu o mesmo livro, eu quase morri de tédio. Eu literalmente fiquei isso aqui de ter um coma de tédio, porque... Enfim, a história começa interessante. Aquele livro que você começa e fica, opa, se pá, vem aí. E começa a gente tá, tipo, é uma mulher narrando e ela tá, tipo... numa festa, num jantar, assim, com os amigos, e aí ela tá com o namorado dela, e o namorado dela tá falando, ai, vamos morar juntos, e não sei o que, ai, porque eu quero muito, e tal, e aí ela, tipo, ai, sim, não, tô super animada também, não sei o que, e aí corta pra ela falando que ela construiu toda essa vida fake pra seduzir ele mesmo e tá ali. E aí que ela meio que é uma espiã, precisa vigiar ele e fazer uns negócios assim, ela tem um chefe misterioso e tal. E aí, tipo, você já entra assim na história e tal, e você fica, ok, nossa, vamos lá, né? E aí simplesmente nada acontece.
Mentira. Ela é acusada de um... Porque ela tem... parte do trabalho dela é ela criar vidas novas, né? Disfarces, né? Pra fazer o trabalho que ela precisa de vigilância. E o empregador dela toma todas as previdências para que as coisas dos disfarces passados não afetem os disfarces atuais e tal, e meio que limpa o rolê e tal, deixa arestas. Mas aí, de repente, ela é presa pelo assassinato de uma mulher que estava relacionado ao disfarce anterior. E aí, por conta disso, por conta da natureza do trabalho dela, tanto que ela percebe que é uma grande emboscada articulada pela própria empresa que ela trabalha, sei lá, agência de espionagem que ela trabalha. E então que é meio que uma queima de arquivo e ela é o alvo. E aí você pensa, bom, agora ela vai atrás e tal, vai descobrir. E teoricamente isso acontece, mas e aí começa ela, tipo, lembrando e fazendo e contando pra gente as outras missões que ela participou. E assim, gente, que tédio, foda-se, não ligo pra tudo isso, que saco. Simplesmente nada acontece por umas 200 páginas. É só ela lembrando e tal, não sei o que lá. E aí a história acaba com... O grande mistério é ela descobrir quem é o chefe dela, verdadeiro. Tipo, gente, cadê a eletricidade do thriller? Ai, que ódio, que decepção. Que decepção. Não gostei. O fato de, até o momento, os melhores terem ficado no primeiro vídeo, eu tô, assim, muito inconformada. Tipo, eu me recuso a acreditar que esses foram o que as pessoas consideraram melhores. E assim, o pessoal sempre fala assim, não, mas é porque o Goodreads Award é um concurso de popularidade, ganha o livro mais popular. E em algum, por exemplo, na categoria horror, se tem o Stephen King, vai ganhar. Isso a gente sabe. E aí, nesse caso, eu entendo que seja um concurso de popularidade. Mas na categoria mistério, quem ganhou não tem histórico de ser, tipo, super bombada. Ou então teria ganhado a Frida McFadden, que é a grande estrelinha do momento do mundinho mistério. E não foi o caso. Nem o primeiro, nem o segundo. E aí, o segundo é essa bomba. Lixo. Eu preferia que o da Frida, o namorado, ficasse no lugar, entendeu? Muito melhor. Eu diria que em termos de, tipo, mistério, de fato, até o terrível A Professora. Tirando o final absurdo e todas as partes problemáticas. Tirando tudo que é ruim, a professora... Enfim, que decepção. Olha, tô assim... É complicado isso, porque eu tento não ser essa pessoa que fala assim, não, porque clássico que é melhor, tem que ler clássico e tal. Porque não é justo. Tem muita coisa contemporânea muito boa. Porém, é o que eu já conversei com vocês várias vezes, assim, cada vez mais, quanto mais clássico eu leio, mais eu estou certa de que é melhor ficar neles mesmo. Afe Maria, gente, o que tá acontecendo? É muito... Nossa, eu fico... Sério. Enfim, seja o que Deus quiser pro próximo. Ai, eu gosto de Deus. Chegamos ao fim dessa jornada. Essa jornada de muitos altos e baixos, digamos. Vamos fazer uma contabilidade geral do que rolou nessas 10 leituras. Vou abrir aqui para mostrar, essa luz tá, né, enfim, para mostrar tudo que eu li, fazer um grande recap. No último vídeo nós lemos Como Desvendar o Seu Próprio Assassinato.
O Ritual da Meia-Noite, Home is Where the Bodies Are, We Solve Murders e Listen for the Lie. Eu gostei muito de Listen for the Lie e gostei bastante de We Solve Murders. O resto, Como Desvendar Seu Próprio Assassinato, eu odiei. O Ritual da Meia-Noite, eu odiei. Home is Where the Bodies Are, eu detestei. Daí, nesse vídeo, lemos A Professora, que simplesmente, em retrospecto agora, talvez seja um dos piores livros que eu já li. Eu sei que a Juliana também falou, vai ter essa percepção, ela me falou no WhatsApp e ela está coberta de razão. Li O Namorado, também da Frida McFadden, que gostei. First Lie Wins quase me matou de tédio. E aí temos o campeão, The God of the Woods. E assim, longe de mim querer defender narrativas bolsonaristas, mas eu quero um Goodreads Awards impresso e auditável pra ver que diabo, como assim essa votação, tipo... Gente, primeiro, vamos falar sobre God of the Woods. É sobre o desaparecimento de uma menina chamada Bárbara. O livro começa, a Bárbara desapareceu. E aí é a Louise, a narrativa da Louise, falando assim, eu até anotei aqui, a narrativa da Louise falando assim, não, de todas, ela era a única que não podia desaparecer. Nisso, corta pra narrativa da Tracy, que é uma das meninas campers que estão indo lá pro acampamento de férias. E aí, do ponto de vista dela, a gente aprende que ela é tímida, que os pais dela se divorciaram, que ela era super próxima ao pai, mas desde o divórcio ela sente que o pai dela não tá mais nem aí pra ela, inclusive a razão dele tá despachando ela no verão pra ir pra esse acampamento é porque ele quer passar mais tempo com a namorada e tal. Ok. Ela tá na mesma cabana que a Bárbara, a menina que desaparece. E ela sabe que a Bárbara sai toda noite pra fazer alguma coisa misteriosa. E a Bárbara diz que é pra encontrar com o namorado dela. Daí a gente conhece a Alice. A Alice é casada com o dono do acampamento. E isso tá se passando em 1975, tá? Importante. Essa linha do tempo é 75. E aí a Alice ela chama a TJ, que é a atual administradora do acampamento, que cuida, a monitora mor lá do acampamento. E ela chama e fala assim, não, porque a Bárbara vai esse ano ficar no acampamento, e a TJ, tipo, fica, não sei o que, não quero. E ela fala assim, mas você não tem muita escolha, né? Enfim, e aí a Alice, eles já introduzem o assunto do fato dela abusar de substâncias, de remédios prescritos e tal. Enfim, ela bebe e tem problemas com isso. E aí o livro se divide em 3 linhas do tempo. A gente tem a linha do tempo quando a Alice se casa e engravida. A gente tem a linha do tempo em que o filho dela, Bear, desaparece. E a linha do tempo presente, que é a da Bárbara. A quantidade de personagens que tem esse livro é inacreditável. Tipo, e, além de tudo, de forma desnecessária. Vários personagens são totalmente equivalentes e podiam ser reunidos em um único personagem. Enfim, daí a Bárbara desaparece e começa a investigação e tal. E aí tem o primo da Bárbara é suspeito porque ele usa drogas e não sei o quê. A coitada da Louise é acusada injustamente porque ela pega a droga que era do namorado, noivo, na bolsa dela. E aí tem não sei o quê, e não sei o quê. Assim, gente, tipo, tem um review do Goodreads que fala assim, desejo tudo de bom pra Bárbara, mas eu simplesmente não me importo. E esse é o sentimento, sabe assim? Tanto que eu ouvi o audiobook, e aí eu ouvi, sei lá, umas 3 horas, eu falei assim, eu não entendi nada. E aí eu recomecei, e aí eu fui anotando o nome das pessoas, o que cada um tava fazendo, pra ver se engrenava, porque, meu Deus.
E aí a Juliana mencionou que ela leu o e-book, ela teve a mesma dificuldade. Então eu pensei assim, bom, então o problema não foi só o fato de eu ter lido em versão audiobook, né? Enfim, e assim, esse livro é mais um caso, é exatamente o que eu falei do All the Colors of the Dark. É um livro que não é mistério. Sim, tem um mistério, tem o desaparecimento da Bárbara, mas, primeiro, e tem a coisa do desaparecimento do Bear, que é o irmão da Bárbara, que desapareceu anos antes. Só que assim, tem muita coisa que não faz o menor sentido. Eu, sinceramente, achei que o desfecho faria muito mais sentido com outra faixa etária de idades ali dos envolvidos, principalmente das pessoas que desapareceram. Na primeira cena que a Alice aparece, você já sabe o que aconteceu com o Bear. Você, pessoa que cresceu com filmes, dramas dos anos 2000, você sabe o que vai acontecer. E o mistério da Bárbara, você descobre, você já sabe qual vai ser o desfecho na metade. Então, assim, eu juro, eu até comentei que eu tava curiosa pra saber, porque, né, principalmente porque esse livro desbancou a hegemonia da Frida McFadden, que eu fiquei super surpresa quando saiu o resultado e esse livro tinha ganhado. Porque a maioria das pessoas apostava que a Frida McFadden ia ganhar, porque ela virou um fenômeno, né? Então, quando anunciaram, eu falei, nossa, né? Tipo, então esse livro... No dia eu até postei no Blue Sky, a literatura de mistério vive. Mal sabia eu, sabe? E além de tudo, assim, por exemplo, o plot da Tracy não acrescentou em nada. A gente perdeu um tempo com as coisas dela. Que tipo, foda-se, eu não me importo. Não me importa, isso não acrescentou em nada pra história. O da Louise, o da não sei o quê. A única narrativa que eu gostava era da Judita, que era policial, que tipo, é uma coisa meio, ela é novata na cidade, a primeira detetive mulher ali da delegacia, não sei o quê. Então tinha toda essa questão. Principalmente nos anos 70, né? Eu gostei bastante. Ela é quem conduz. Se o livro fosse só do ponto de vista da Alice e da Judita, eu acho que seria um outro livro. E assim, gente, o que tá acontecendo com a edição de livros? Por que os livros não são mais editados? Isso daqui, esse livro, ele claramente seria muito melhor se um editor mão firme tivesse chegado para ela e falar, amada, você não tem tanta coisa interessante assim para falar que você precisa escrever 600 páginas. Tipo, hello, poder de síntese, vamos, corta, sabe? Eu não sou editora, eu raramente tenho esse tipo de pensamento quando eu tô lendo o livro. E em vários momentos eu falo assim, gente, por que isso daqui não foi incluído? E foi, tipo, todo esse plot foi deletado. E isso aqui, que é o único ponto relevante, ser incluído na narrativa de outra pessoa, ser descoberto de outra... Sabe, assim? Chegou um ponto que me tirou do livro e eu comecei a editar o livro na minha cabeça. Não é isso que eu quero para as minhas experiências literárias. Pelo amor de Deus. E eu não sei se ela... Deixa eu ver aqui. Eu não sei se ela é uma autora mega famosa. Porque a gente já conversou bastante sobre isso com a Emily Henry, né? Que os livros dela estão decaindo por falta de edição. Bom, ela tem ela tem vários livros. Mas não são hypados, não. Tem um aqui que até que é bastante. Ah, não, tem outro. Long Bright River. 127 mil reviews. Nota 4. Mas assim, ela não é a escritora de mistério. Tanto que aqui tá, gênero é literatura e ficção. Eu não sei por que ela foi incluída nessa... Porque faria muito mais sentido esse livro estar em fiction. Porque assim, tem uma coisinha ali... Usam o mistério do desaparecimento da Bárbara para contar outra história. Não tem nada a ver. É de intrigas familiares, segredos, problemas de abuso com substância, etc. Entendeu? O mistério é o de menos.
toda aquela história podia ser contada sem o desaparecimento da Bárbara. Então, assim, que decepção. Que decepção. Tipo, quem fez... Tanto All the Colors of the Dark quanto esse livro não eram pra estar na categoria mistério. Não faz o menor sentido. E aí, fazendo o ranking final, o meu ranking pessoal, esses 10 primeiros colocados. E assim, agora eu só confesso que eu fiquei com muita vontade de ler os outros 10. Porque, sei lá, achei tão discrepante que talvez temos aí algumas gemas, algumas pedras preciosas injustiçadas. Certamente não vai ser o Riley Sager, não vai ser a Anita Prose, daquela... A camareira. Jesus, amado. Surto coletivo aquilo lá. Eu quero muito ler da Rachel Hawkins, a minha amiga Cida, que vocês conhecem como Escriba do Umbral. Gosta muito dessa autora. E eu gostei bastante do livro dela que ela escreve o livro de romance dele, que é A Maldição do Ex, que a gente leu no clube lendo romances ano passado, de Halloween. Foi ano passado? Ou foi ano retrasado? Acho que foi ano retrasado. Não sei, talvez eu leia, mas não agora, porque eu estou focada em ler os livros que eu tenho fisicamente. Né? Enfim. Em primeiro lugar, primeiro absoluto, Listen for the Lie, da Amy Tintera. Esse livro é maravilhoso. Eu amei, amei, amei. É isso que eu espero dos meus thrillers, quando ele se propõe a ser farofa, entendeu? Aí, em segundo lugar, ficou o 12 Murders, do Richard Osman. Em terceiro lugar, surpreendentemente, ficou O Namorado, de Dona Frida McFadden. Aí, tenso, hein? Qual que eu odiei menos? Eu acho que The God of the Woods. É porque os outros não dá. Em quarto, The God of the Woods. Depois, How to Solve Your Own Murder. Como Desvendar Seu Próprio Assassinato. Depois, O Ritual da Meia-Noite. A Primeira Mentira. Homes Where the Bodies Are. E é foda, porque o pior de todos tem que ser o que eu desisti, que eu não consegui ler, que é o All the Colors of the Dark. Mas não é como se a professora fosse muito melhor. Na real, se fosse tipo em outro contexto e fosse um livro... Porque assim, também teve o agravante do All the Colors of the Dark ser gigantesco. Ele tem também umas 600 páginas, deixa eu ver aqui. 608 páginas. Então, foi uma questão para eu desistir. A professora é curtinho, então... E eu fiquei tão assim de tipo, não. Ela não tá fazendo isso. Que eu falei assim, e eu nem cogitei largar. Mas aí, em nono lugar, fica a professora. E por último, sem sentido nenhum, esse livro, All the Colors of the Dark. E é isso. No que depender de mim, a não ser que ano que vem os candidatos sejam muito legais, muito bacanas. Mas no que depender de mim, eu nunca mais quero passar por esse nível de tortura. Porque tortura não é entretenimento. E, enfim, é isso. Me contem aqui se vocês já leram alguns, se vocês leram alguns do vídeo passado por conta da review, se vocês estão ansiosos para os lançamentos desses livros aqui, ficaram curiosos, mesmo eu tendo odiado. E é isso. Não esquece de comentar, dar like. Se você é novo por aqui, se inscreva. Use meus links da Amazon. E é isso.